no campo do Redentor é o nome da nossa série. Estamos fazendo estudos no livro de Ruth. Se você acompanhou a primeira parte com o pastor Eduardo no último domingo, você vai conseguir fazer boas conexões com o que já foi dito. Mas se por algum motivo você estava assistindo o jogo da Noruega e não acompanhou, não tem problema. Nós vamos ter uma reflexão aqui de início, meio e fim, também baseado no capítulo 2, e depois você assiste lá no YouTube, no Spotify, no Facebook, a primeira parte, tá bom? Então, hoje é a nossa segunda parte. Essa série está dividida exatamente nos capítulos do livro de Ruth, então por isso nós vamos estudar o capítulo 2. Muito provavelmente você já ouviu uma frase de um aplicativo muito famoso. Você já ouviu uma voz que ela acontece quando você programa um destino, você sai de casa de onde você está confiante e no meio do caminho esse aplicativo simplesmente muda a sua rota. E aí, sem pedir licença, você ouve algo do tipo recalculando ou recalculando a rota, recalculando rota. Quando isso acontece, no exato momento, nós não entendemos o porquê que isso está acontecendo. Nós só temos certeza de uma coisa: ele vai nos desviar da 23 de maio, nós vamos passar por bairros e ruas que nunca passamos, estreitas, residenciais, dando uma volta ao mundo que parece que não vai valer a pena. Só que o que acontece? Depois de alguns minutos, você percebe que aquilo que parecia uma perda de tempo, alguns quarteirões depois, você vê um acidente, você vê um trajeto com carros parados e é exatamente o trajeto que você ia pegar. Ou quem sabe, num dia de chuva, você descobre depois que houve um alagamento no destino que você tinha colocado no aplicativo. O ponto é que o aplicativo não te explicou absolutamente nada na hora. Ele só te desviou. E você só entendeu o motivo desse desvio depois, quando você pôde olhar para trás o que tinha acontecido. Algo assim, pensando em nossas vidas, aconteceu na minha vida, quando numa viagem ao Rio de Janeiro, super despretensiosa, para auxiliar um primo de segundo grau, que estava fazendo uma mudança ali no Rio de Janeiro, a minha família se envolveu e eu jamais imaginaria que daquela situação eu passaria 10 anos no Rio de Janeiro. Que ali eu iria empreender uma indústria e comércio no Rio de Janeiro. Que dali eu iria me casar com uma carioca. Que dali Deus iria me chamar para o pastorado, para o sagrado ministério. Na semana passada, o reverendo Eduardo nos deixou exatamente em uma situação, no finalzinho do capítulo 1 de Ruth, mais ou menos assim. Noemi e Ruth, elas chegam a Belém. Elas estão vazias. Elas estão absolutamente cansadas. Elas não sabem o que fazer. Elas estão em luto. Noemi em luto pelo marido e por seus filhos. Ruth em luto pelo marido. A situação é tão dramática, pastor Eduardo nos explicou isso, que Noemi, que significa na língua original agradável, ela passa a se chamar agora de Mara, que significa amarga. Uma pessoa que era agradável agora se vê amarga diante de todas as situações de sua vida. E o texto que nós terminamos, o último verso do capítulo 1 na semana passada, termina com um detalhe aparentemente pequeno.
Se você bater os olhos aí em suas Bíblias, você vai ver que o verso 22 diz assim: quando começava a colheita da cevada. Parece uma informação de calendário, parece uma informação qualquer, mas é exatamente esse o primeiro recalculando de Deus na vida de Noemi e Ruth. E é a partir daí que nós vamos estudar o capítulo 2, porque é a partir daí que o capítulo 2 começa. É quando nós vamos ver Ruth, sem saber, acontece, o texto vai ter essa palavra, nós vamos ver, acontece dela entrar exatamente num campo, o campo certo, na hora certa, e ali estava o homem certo. O que nós vamos descobrir hoje é que por trás deste aconteceu de ela ir para aquele campo, existe um Deus e uma mão que nunca larga o volante. O meu convite para os próximos minutos é para nós passarmos um dia com Ruth, em duas partes, como se fosse assim um vlog com Ruth. Ela vai filmar o dia dela para a gente. Na primeira parte, ela vai para o campo. Na segunda parte, ela volta para casa. E com esses dois movimentos, nós vamos ver as aplicações de Deus para as nossas vidas. Esse primeiro movimento, eu estou chamando para fins da nossa reflexão, a parte 1, debaixo das asas do Redentor. E você vai entender esse nome quando você acompanhar comigo a leitura desses eventos de Ruth no campo. Acompanhe comigo aí, eu vou fazer a leitura na versão NVT. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, presta atenção nessa frase, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth então saiu para colher as espigas após os ceifeiros. Presta atenção nessa palavra. Aconteceu, é assim que a Bíblia nos apresenta, dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. A própria Bíblia já nos traz aqui o parentesco, é um parente do sogro dela, o marido de Noemi que tinha morrido. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Como que ele saudou? O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe. Responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz então foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá para outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Eu avisei os homens para não te tratarem mal ou a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do povo. Ruth então se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui, no meio de desconhecidos. Presta atenção para o verso 12. Que o Senhor, o Deus de Israel,
sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com as suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, sirva-se de comida, também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Só até aqui por enquanto. Esse é o cenário de Ruth no campo. E uma coisa me chama muita atenção aqui, não sei se chamou também a sua. Ruth era moabita, mas parece que ela tinha assim um espírito paulistano. E eu estou falando tanto de quem nasceu aqui em São Paulo, como eu, como você que veio de outras regiões do país e até de outros países, para trabalhar em São Paulo. Por quê? Porque ninguém manda a Ruth trabalhar. A iniciativa é dela. Está lá no texto. Deixe-me ir ao campo. É curioso porque a lei desse tempo, ela já garantia, está lá tanto em Levítico quanto em Deuteronômio. Levítico 19, Deuteronômio 24, se você quiser consultar depois. A lei já garantia o direito de um estrangeiro poder trabalhar, especialmente se ele fosse pobre. Ainda assim, e aqui nós percebemos o caráter, a personalidade de Ruth, já tínhamos percebido no primeiro capítulo, ela pede licença, ela faz com humildade. E a palavra que o autor do texto bíblico utiliza é a palavra que sustenta o capítulo inteiro, e eu fiz o destaque na nossa leitura. No verso 3, o texto bíblico fala: aconteceu. Passa quase despercebida essa frase, mas não há absolutamente nenhum acaso aqui. Ruth não tinha um mapa. Ruth não sabia quem era parente de quem naquela terra. E simplesmente aconteceu dela entrar no único campo em Belém que pertencia a um parente de Elimeleque. Isso me faz lembrar um texto que quem nasceu em igreja, foi criado em igreja, às vezes a gente decora esse texto na nossa infância, lá de Provérbios 16, 9, quando diz assim: fazemos os nossos planos, mas o Senhor determina os passos. Talvez você saiba decorado na versão Almeida atualizada. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus estava recalculando a rota de Ruth o tempo todo. E ele sempre fazia isso, recalculava dentro da sua graça, dentro do seu zelo, dentro do seu amor. Por que que aquele campo em que aconteceu, como nós vimos, era de um homem, e se nós conseguimos identificar a personalidade de Ruth em seu livro como um todo, nós também conseguimos identificar o caráter e a personalidade de Boaz no texto que nós acabamos de ler. Porque o jeito deste homem cumprimentar os seus empregados já revela quem ele é. Nós lemos, ele diz: o Senhor esteja com vocês. E eu coloquei ali menor o texto de número 6, que é
a famosa bênção sacerdotal. Porque a frase de Boaz para os seus empregados parece um eco dessa bênção sacerdotal que diz aí, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Parece que ele chega para os seus funcionários e fala: olha, que Deus os abençoe. Isso mostra quem este homem é. Isso mostra esse homem, presta atenção nisso aqui, tratando o seu espaço de trabalho como um espaço de culto. Como de fato era e como de fato deve ser nas nossas vidas. Um espaço de adoração, um espaço de ser usado por Deus como instrumento de graça, um espaço de estar atento ao que Deus está fazendo nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Agora, Boaz vai além da lei. Ele manda deixar cair espigas de propósito. Eu não vou ler novamente. Nós já lemos. Está lá no verso 16. Ele protege Ruth de assédio. Um tema super atual e que nós poderíamos fazer várias conexões aqui, mas eu não vou fazer por motivo de tempo. Mas ele faz isso. Ele convida a Ruth para a mesa dos seus trabalhadores contratados até ela ficar satisfeita, palavras dele. O foco dele estava na satisfação. Sabe por quê, queridos? Guarde isso. A graça excede a lei. Isso é importante para nós entendermos o livro de Ruth, especialmente o capítulo 2. A graça nunca vai contradizer a lei. A graça, ela vai exceder a lei. Ela vai além. Eu tenho que fazer isso daqui, mas graciosamente eu vou fazer muito mais. Não interessa o que eu sou obrigado a fazer, eu quero fazer mais. Eu não vou cumprir simplesmente as minhas obrigações. Eu quero mais de Deus, mais do reino de Deus. Eu quero enxergar o que Ele está fazendo. Eu quero ser usado por Ele. A reação de Ruth, nós lemos. Ela se prostra, rosto no chão, diz o texto. E a frase dela é essa: o que eu fiz para merecer tanta bondade? Essa é a frase que deveria ecoar na mente e no coração de todo discípulo de Jesus, todos os dias. O que eu fiz para merecer tanta bondade? E ela complementa, né? Está aí no verso 10. Eu sou apenas uma estrangeira. E aí nós temos a resposta de Boaz, que é o coração teológico aqui desse texto. Não é porque ela mereceu, embora ele a elogie pelas suas atitudes. Ele faz isso. Mas fica muito claro que Boaz não está fazendo um favor, derramando graça sobre a vida dela, simplesmente porque ela merecia. Não. Por quê? Porque o verso 12 vai deixar isso muito bem claro. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas, ele vai falar isso, você veio se refugiar, à recompensa. A recompensa vinha de Deus, não de Boaz. Mas ele estava se enxergando como um instrumento. Ela buscou refúgio nas asas do Senhor. E aqui, queridos, nós temos que fazer um parênteses. Se você é familiarizado com a Bíblia, e eu creio que a maioria que está me ouvindo você consegue fazer várias conexões com essa frase aqui. Talvez você lembre do Salmo 91, talvez você lembre de uma canção, de um hino, talvez você lembre do Salmo 57, do Salmo 63. Essa imagem do povo de Deus sobre as asas de Deus
ela é muito vívida em todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. E está nas palavras do próprio Jesus, quando Jesus está lamentando sobre Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas. E aí ele vai dizer: eu quis juntar seus filhos quantas vezes, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, sob suas asas. Nós temos que refletir sobre isso daqui. Boaz não está se gabando de generoso. Ele entende que ele é um instrumento visível de Deus. Deus já estava guiando os passos de Ruth. E agora Deus coloca a Ruth diante dele. O que eu quero dizer para você é que nós vivemos debaixo das asas do Redentor. Queridos, nós devemos estar mais atentos ao nosso dia a dia. Por quê? Porque Deus está no nosso dia a dia. É aquele metrô. Sabe quando você está na escada rolante e você já começa a ouvir o bip da porta fechando do metrô, você desce igual um doido na linha amarela, agora é musiquinha, né? E você fica ali... E aí você vê que a composição, o vagão está lotado. Você fala: puxa vida, deu tudo errado, já estou atrasado aqui. E aí você perde aquela composição, você pega a próxima composição, próximo vagão, né? Isso eu quero dizer. E aí você consegue até se sentar nesse vagão e você senta do lado de uma pessoa que foi decisiva para a sua carreira, por exemplo. Você não tinha planejado aquela circunstância. Mas nós vivemos debaixo das asas do Redentor. E sabe o que é curioso? Essas situações, elas não vêm com aviso, do tipo, você fez uma devocional, você fez jejum e oração naquele dia, e aí Deus te avisou: olha, hoje a minha providência vai providenciar algo especial na sua vida. Deus não faz isso, Ele não fez na vida de Ruth, Ele não faz nas nossas vidas. A providência de Deus não vem com aviso, com um título, com uma legenda: isto é providência. Não, somos nós que temos que estar atentos. O outro lado da moeda também é válido. O outro lado no sentido, nos colocando no lugar de Boaz. Nós vivemos numa cidade cheia de estrangeiros. A maior da América Latina. Estrangeiros, entre aspas, do nosso país, estrangeiros mesmo, de outros países. Temos nordestinos, temos venezuelanos, temos haitianos, temos aquelas pessoas terceirizadas dentro da empresa, que às vezes é tratado como estrangeiro, né? Porque não é CLT. Né? Temos a diarista nos nossos lares, temos o motorista de aplicativo que nos leva para cima e para baixo. E a pergunta de Boaz deve ecoar nas nossas mentes: você trata quem te serve com o mínimo que é exigido pela CLT? Ou você deixa cair algumas espigas de propósito? Deus me deu o privilégio de servir aqui na IPVM na área de mídia e comunicação. E quantas vezes, irmãos, eu já recebi, nesses 8 anos, mensagens de pessoas dizendo que caiu numa pregação, que caiu num IPVM no lar, assim, palavras da pessoa: por acaso, pastor, por acaso, como você conheceu a IPVM? Não, pastor, eu estava na internet, aí alguém me mandou um link, aí eu fui ver, aí eu vi uma pregação do pastor Gustavo, e aquilo... Quantas vezes? E era exatamente aquilo que a pessoa precisava naquele dia. Aí alguém poderia dizer: pastor, isso é o algoritmo. Algoritmo coisa nenhuma. Isso é o Espírito Santo de Deus. Olhando para o outro lado dessas circunstâncias de nossas vidas. Como é fácil num domingo como esse,
nós fazemos o mínimo necessário para quem entra aqui na nossa comunidade, conhece a nossa igreja. O que é o mínimo necessário? Eu vou lá, eu aperto a mão da pessoa, eu indico um banco, uma cadeira para a pessoa sentar. Alguém pode dizer, nossa, nós tratamos bem os visitantes. Isso é o mínimo. Agora, e se você enxergasse de fato a pessoa, perguntasse, não apenas de onde ela é, mas como está o seu coração? É por isso que o Ministério Boas-Vindas da IPVM, queridos, não é um ministério de dar presentes para as pessoas. O foco não é dar presente, livro, ecobag, café, biscoito, livro infantil. Isso é só um pretexto para a pessoa se aproximar de nós nos aproximarmos da pessoa. E aí sim, enxergarmos, conversarmos, orarmos, enxergarmos a providência de Deus agindo na vida daquela pessoa. E nós, como instrumentos, sendo usados por Deus. Por isso eu quero te desafiar a duas coisas essa semana. No final de cada dia, essa semana, você vai listar pelo menos um aconteceu na sua vida. Se pergunte, aonde Deus recalculou a rota do seu dia? Normalmente a gente pensa assim, o que deu errado hoje? Não. Não é o que deu errado. A pergunta no final do dia é, onde Deus recalculou a minha rota hoje? Segunda coisa que você vai fazer essa semana, escolha uma pessoa estrangeira entre aspas aí, tá? E faça por ela mais do que o mínimo que você poderia fazer. Faça um gesto concreto de deixar uma espiga caindo de propósito. Mas a segunda e última parte do capítulo 2 de Ruth, eu coloquei como destaque a bondade que não abandona. Agora Ruth não está mais no campo. Ruth vai para casa. E essa parte do texto é menor. E eu quero ler com você. Pode colocar aí, Galvão. Assim, Ruth colheu a cevada o dia todo e a parte, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja, sem ela saber quem era, ela já fala, que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. E olha essa frase. O Senhor não a deixou de lado na sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Fazendo uma alusão aqui à situação de luto que elas estavam vivendo. Este homem, ela explica, é um de nossos parentes mais próximos. E aí ela diz, o resgatador, que poderia muito bem ser traduzido também como redentor da nossa família. Verso 21, Ruth, a moabita, acrescentou, Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e colheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Compare, eu coloquei aí no slide para você. Compare
a voz de Noemi no capítulo 1, com agora. Lá ela disse: o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Agora, Noemi, ao ver a cevada que Ruth trouxe, na Almeida aparece um efa, né? Que aproximadamente os estudiosos entendem uns 22 quilos. Como que a gente vai entender um saco de 22 quilos? Você tem cachorro? Você tem cachorro grande? Já comprou aquele sacão de ração? Então, um sacão de ração tem uns 15 quilos. Imagina um saco de 22 quilos. E naquela época de cevada, isso era muito valioso. E aí ela abençoa. Agora, as palavras de amargura antes se tornam: o Senhor não deixou de lado a sua bondade. Aqui tem algo muito especial no texto. No hebraico, não fica claro se quem, no texto, olhem lá o texto, se quem deixou de lado a sua bondade está se referindo ao Senhor Deus ou ao Senhor Boaz. Senhor com letra minúscula. Não fica claro. É possível as duas interpretações. A gramática no hebraico permite isso. E alguém poderia dizer: nossa, pastor, isso é uma falha no texto. Não é. Estudiosos defendem que é possível que tenha sido proposital. Por quê? Porque Boaz é a mão visível de um Deus que segue agindo, mesmo invisível. Esse Deus que agiu com Ruth e Noemi é o Deus que age na sua vida também. Pastor, mas eu não vejo. Mas tem Boazes, vamos dizer assim. Tem alguns Boaz aparecendo na sua vida e você insiste em não perceber. É Deus agindo. É Deus agindo. É nesse ponto da história, e nós já estamos caindo para a nossa conclusão, que vem a informação que muda tudo. Eu fiz destaque na leitura, né? Este homem, aí ela diz, é o resgatador da nossa família. Em hebraico, o pastor Eduardo já tinha adiantado isso no domingo passado, é o Goel, é o resgatador. E nós vamos ver mais detalhes sobre isso nos capítulos 3 e 4. O que eu quero destacar hoje para você é que Ruth estava literalmente no campo do Redentor. Aquele era o parente. Nós vamos entender melhor isso mais para frente, tá bom? Mas só para eu dar a informação. Aquele era o parente que tinha o direito de resgatar a terra, de resgatar o nome daquela família. E é exatamente nesse contexto que o título da nossa série se revela. O resgate não acontece no capítulo 2. Ele vai acontecer. Isso é assunto para as próximas semanas. Mas aqui nós já temos uma enorme aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes no seu dia a dia você está no meio de uma crise? Você passa por crises no seu dia a dia? Você está no meio de uma crise e você não vê um desfecho, como a gente diz popularmente, não vê uma luz no fim do túnel. Mas aconteceu alguma coisa, às vezes relacionado à igreja, à palavra, à música evangélica, ou às vezes totalmente secular. Aconteceu alguma coisa que foi um sinal pequeno, que Deus não havia te abandonado.
você continua em crise. O problema ainda está lá. Ele ainda não foi resolvido. Mas para você, aquilo ali é um sinal muito claro de Deus. A resolução de um boleto que você não sabia como pagar e de repente você vê, opa, eu não tinha pensado nesse caminho aqui. Por exemplo, uma ligação ou uma mensagem que você recebe na hora certa. Você precisava ouvir aquilo. Quando isso acontece, nós ainda não sabemos o final, mas a gente já tem motivos suficientes para louvar pelo cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu já passei por períodos em que eu só conseguia orar reclamando. Minha oração era um murmúrio, assim, bem povo de Israel, sabe? Deus, não é possível, Deus. Mas isso aqui também, já passei por períodos. Assim, talvez você já tenha passado. Igual Noemi, no capítulo 1. E aí eu descobri que Deus, ele resolve uma coisa de cada vez. Eu estava fazendo uma devocional essa semana e atualmente no meu estudo devocional eu estou relendo e estudando o livro de Marcos, né, o Evangelho de Marcos. E aí eu me deparei com aquele capítulo em que Jesus cuida do cego, aí o cego começa a ver homens como árvores e todo aquele contexto ali. E é exatamente Jesus nos ensinando, voltando para o nosso texto aqui, que Deus costuma nos entregar, às vezes, pequenos punhados de cevada, antes de nos revelar o plano inteiro dele para resolver aquela situação. E é isso que está acontecendo aqui. E nós temos que estar atentos a isso. Sabe por que Deus conta isso? Sabe por que esse texto foi preservado para mim e para você hoje? Porque muitos de nós estamos presos nas vozes do capítulo 1, sem perceber que o capítulo 2 já está acontecendo nas nossas vidas. Mas a gente está preso, a gente está amargurado. Ah, eu já fui, Deus já me encheu de bênçãos, mas ultimamente Ele não tem derramado tantas bênçãos. E aí você fecha os seus olhos, ou enxerga muito mal, porque Deus já está fazendo. Agora calma, é por etapa. Pastor, mas Deus não pode resolver assim? Claro que pode. Mas nem sempre Ele vai resolver assim. Por quê? Para o seu próprio bem. Porque tudo que Ele faz, absolutamente tudo, nós confiamos nisso, é para o nosso bem. E se tudo que Ele faz é para o nosso bem, se Ele resolvesse assim, não seria tão bom quanto Ele resolvendo em etapas. Antes de dormir essa semana, estou dando um monte de tarefas para vocês, hein? Nomeie em voz alta ou escreva qual é um punhado de cevada que Deus colocou no seu dia, naquele dia. Fala, Deus, ainda não resolveu, mas eu estou chegando em casa com esse punhado aqui, foi graça do Senhor, eu não fiz nada por esse punhado. Eu estou dizendo isso, queridos, porque fé não é esperar e entender tudo para depois louvar. Fé é louvar no meio do processo, no meio da bênção que já está acontecendo. Como eu quero concluir essa reflexão com vocês? Lembra da mensagem do aplicativo? Você só entende aquele desvio quando você olha para trás. Na hora
que a rota é calculada, você não entende. Ruth saiu de casa pensando em colher espigas para não passar fome. Era essa a missão dela. Mas ela não sabia que estava entrando no campo do homem, cujo próprio título, cuja própria função dele era resgatador da sua família. Isso retrata o que Deus estava prestes a fazer por ela, resgatá-la. Isso retrata o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nos resgatando. Ele recalculava a rota de Ruth e ele recalcula a sua rota também, hoje. Mesmo que você não entenda hoje, talvez você entenda ali na frente. Ou talvez nem entenda, tá? Porque às vezes o aplicativo nos desvia e a gente nunca fica sabendo o que aconteceu. Se você ainda não é discípulo de Jesus, talvez você se sinta como Ruth diante de Boaz. Eu estou ouvindo isso tudo, pastor, mas usando as palavras de Ruth, eu sou como uma estrangeira, o que eu fiz para merecer isso? É isso que Ruth fala. Mas o que eu quero que você entenda é que o convite do Redentor é exatamente o mesmo. Venha, sirva-se de comida e coma até ficar satisfeito, satisfeita. Jesus não pede o seu currículo. Ele te chama para debaixo de suas asas. Sabe por quê? Porque Ele é bom. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz lá em Mateus 11, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu não coloquei ali, mas você sabe como é que continua esse texto? Canta para mim aí. E eu os... Ele é o nosso Redentor. O campo do Redentor tem lugar para estrangeiro. O campo do Redentor tem lugar para você. Agora, talvez você já seja discípulo de Jesus. E talvez Deus esteja te chamando para você ser um Boaz esta semana. Aquela bondade que excede a obrigação. Ou talvez Deus te chamando para ser como Ruth mesmo. O que eu quero dizer para você, discípulo de Jesus, é: sirva com fé, mesmo sem ver o capítulo inteiro da sua história. Por quê? Eu coloquei ali. Você não precisa entender o plano completo de Deus para confiar nele hoje. Que o Senhor não deixe de lado a sua bondade sobre nós. Sobre nós, sobre você que está se tornando seu discípulo. Sobre nós, sobre você que já é discípulo dele. Que ele não deixe de lado a sua bondade sobre a sua igreja. E é exatamente isso que nós vamos cantar agora. Que a graça de Deus nunca falha. Que Ele é fiel o tempo todo. E que por causa disso, eu cantarei a bondade de Deus. Faça isso com o seu coração, mais do que com a sua voz.